Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui nesse 15º domingo do Tempo Comum, um domingo muito especial com um tema muito interessante. Vocês devem estar notando que nós não estamos no estúdio da TV Canal 10 Fernandópolis. Eu me encontro em São Paulo, capital, e estamos nos arranjando como podemos aqui à distância. Mas você vai nos ouvir bem, você vai nos acompanhar muito bem, temos certeza, graças aos serviços técnicos da TV Canal 10. E vamos começar então com o tema da liturgia deste domingo. Enamorarmos pela palavra, este é o convite de Cristo. Vou repetir. Enamorarmos pela palavra, este é o convite de Cristo. A parábola do semeador, narrada por Jesus no Evangelho de Mateus, no início do capítulo 13, é um encorajamento para todos os que anunciam a palavra. O resultado não depende da semente, da palavra, mas depende do solo, como nós vamos poder perceber com a leitura desta famosíssima parábola de Jesus. Para compreender esta parábola é necessário referir-se ao anúncio que se encontra no profeta Isaías da parte do Senhor, quando ele diz assim, abre aspas, assim acontecerá com a minha palavra, que saiu da minha boca, não voltará para mim vazia, sem ter feito o que desejo e sem ter realizado o que mandei. Está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11. O Senhor assegura que a sua palavra contém em si uma energia criativa. A mesma palavra do Criador que disse, haja luz e houve luz, como está lá em Gênesis. Portanto, esta palavra contém uma energia criativa que, ao encontrar o terreno apropriado, desenvolve todo o seu potencial. Nós vamos primeiramente ler toda a primeira parte desta parábola. Essa parábola está dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus narra a parábola propriamente dita. Depois ele faz uma explicação do porquê ele fala do reino de Deus através de parábolas, utilizando parábolas. E depois ele, em casa só com seus discípulos, explicará a parábola a eles. Então, a primeira e segunda parte nós vamos ler corrido, porque depois na explicação está o principal, que é quando Jesus Cristo nos entregará o significado do que ele quis nos anunciar com esta parábola do semeador. Então, nós vamos fazer uma longa leitura, que é dos versículos de 1 a 17 do capítulo 13 de Mateus, que contém essa primeira e segunda partes do evangelho deste domingo. Vamos lá então. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível,
Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, esta é a primeira e segunda parte do Evangelho deste domingo. A primeira parte, como eu disse, vai do versículo 1 do capítulo 13 até, digamos assim, o versículo 14, mais ou menos, né? Que é quando Jesus Cristo está narrando, contando a parábola como tal. Aí os discípulos interrogam ele, mas por que você fala em parábolas? Ele diz, olha, há uma diferença, né? Há pessoas que não querem entender a pregação do reino. Como dizia Isaías, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, né? E ele diz então que os discípulos podem se considerar privilegiados porque eles estão ouvindo e vendo coisas que os profetas desejaram ouvir e ver, que é exatamente a manifestação do Messias. Pois bem, então nesta parábola Jesus ilustra as possibilidades, mas também as dificuldades em aceitar esta palavra. Agora nós vamos ler a terceira e última parte do Evangelho de hoje, que é a explicação que Jesus Cristo vai dando a cada tipo de terreno no qual a semente da palavra é lançada. Vamos ver então de 18 a 19. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É o próprio Jesus quem explica a parábola. Por isso, na segunda parte, encontramos a explicação. Jesus diz, ouvi, portanto, a parábola do semeador, que evidentemente é Jesus, o semeador, e todos os que semeiam esta palavra, todos são semeadores. Todo aquele que ouve a palavra do reino. Ora, a palavra pertence ao reino, a esta sociedade alternativa proposta por Jesus. Então, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, e aí vem a pergunta, e por que não compreende essa palavra do reino? Ora, ele não a compreende porque para acolher o reino, Jesus faz da conversão uma condição. Sem conversão, a pessoa não acolhe o reino de Deus. E o que significa conversão? Se até hoje você viveu para si mesmo e para os seus interesses, para as suas necessidades, a partir de hoje você muda completamente a sua vida. Vive para o bem e para as necessidades dos outros. Esta é a sociedade alternativa, o reino proposto por Jesus. Isto é conversão. Quando você deixa de ser uma pessoa voltada apenas para si mesmo, apenas para suas próprias realidades e interesses, e passa a olhar com carinho, com atenção máximas aos outros que vivem com você, né? Então, Jesus já havia falado deste maligno, quando no capítulo 5, versículo 37 do Evangelho de Mateus havia dito que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. O que vai além disso vem do maligno. O que é o maligno? Enquanto Deus é o amor que se põe a serviço dos seres humanos, o maligno é o poder que domina os seres humanos. Vou repetir. Ele fala do maligno várias vezes no Evangelho, é preciso ficar claro que maligno, de que maligno é esse que se trata. Então, enquanto Deus é o amor que se põe a serviço dos homens, o maligno é o poder que os domina. Então, Jesus adverte que todos aqueles que vivem sob a esfera do poder são totalmente refratários à sua palavra. De fato, ele diz, abre aspas, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Fecha aspas. Portanto, é inútil semear, porque os pássaros chegarão logo e levarão a semente que ficou ali jogada à beira da estrada. O que isto significa? Os poderosos veem naturalmente nesta mensagem de Jesus uma ameaça ao seu domínio sobre as pessoas. Mas também
os que aspiram ao poder, porque veem na mensagem de Jesus um risco para suas próprias ambições. Mas a categoria mais trágica compõe-se dos que estão submetidos ao poder, porque enxergam na mensagem de Jesus um atentado à segurança que a submissão ao poder dá. Estes são totalmente refratários, impermeáveis à palavra semeada por Cristo. Então, este é o primeiro terreno. O segundo terreno está nos versículos 20 a 21 do capítulo 13, que leremos agora. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Ora, esse tipo de terreno representa aquele que vê nesta palavra a resposta ao seu desejo de plenitude de vida. Mas, como diz Jesus, não tem raízes em si mesmo. O que isso significa? Que esta palavra não cria raízes porque ela não transforma o indivíduo. Ele é inconstante. De modo que, abre aspas novamente, quando chega o sofrimento ou a perseguição, tal pessoa desiste. Jesus, no anúncio da parábola, na primeira parte do evangelho deste domingo, disse: quando o sol apareceu, está lá em Mateus 13:6, quando ele está descrevendo a parábola, ele fala quando o sol apareceu. O sol é uma fonte, é fator de vida para a planta necessita da luz do sol. Se ele a queima, não é culpa do sol, é porque a planta não conseguiu criar raízes. Portanto, aqui para Jesus, o efeito do sol é a tribulação ou perseguição para o indivíduo e para a comunidade cristã. Acontece que a perseguição não é vista então por Jesus nesta parábola como um fator de destruição, mas um fator de crescimento. Se destrói é porque o indivíduo e a comunidade não mudaram sua existência, não se converteram. E assim ocorre o falimento, o fracasso dessa semeadura. Isso aqui é muito importante a gente entender. Não são as perseguições ou sofrimentos a causa da semente não dar frutos no coração de muitas pessoas. O problema é a inconstância dessas pessoas que não se deixam transformar pela palavra. Não se deixam converter pela palavra. E como não estão convertidas, diante das dificuldades da vida, das perseguições, das calúnias, dos sofrimentos, dos mais variados tipos, essas pessoas se entregam ao desânimo e desistem da palavra de Cristo. É esta a conclusão a que chega Jesus. Vamos continuar. No versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, lemos: a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Como já dissemos, Jesus fez da conversão uma condição, ou seja, você vive para os outros e não para si mesmo. Essa é a condição, vivermos para os outros, não para nós. Se você vive para si e se encontra em uma condição econômica precária, acaba vendo no dinheiro a solução. Mas assim que conseguir esse dinheiro, nascem imediatamente novas ambições, novas exigências, e você novamente se encontra em meio às preocupações econômicas. Então, quem pensa apenas em seus próprios interesses, quem está sempre preocupado com sua própria condição econômica, como poderá ocupar-se dos interesses e das necessidades dos outros? Por isso que não se converte. E agora chegamos ao último versículo do Evangelho deste domingo, versículo 23 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Ele compreende a palavra precisamente porque se converteu. E por isso ele produz fruto. Quem se converte produz fruto ouvindo a palavra anunciada por Jesus Cristo e os pregadores que ele nos envia.
Para compreender a expressão paradoxal, mas nem tanto, de Jesus, é preciso saber que, na cultura da época, de um grão de trigo obtinha-se uma espiga com 7, 8 grãos em média. Quando o ano era bom, a espiga tinha 10 grãos. Em ocasiões excepcionais, conseguia-se uma espiga com 30 grãos. Mas era algo excepcional. Bem, o que é excepcional para os homens, Jesus o põe por último. Na verdade, ele diz, produz 100, 60, 30 por 1. O que Jesus quer dizer? Quando o terreno é adequado, a palavra criadora libera toda a sua capacidade, todo o seu potencial, de uma forma que o homem nem imagina. Após essa reflexão de Frei Alberto Madi, faço eu agora as minhas considerações pessoais e começo com uma frase muito interessante do famosíssimo filósofo francês Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980. Dizia no Sartre, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Vou repetir. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Ora, se a palavra semeada é tão forte assim, por que não se obtém um sucesso maior? Por que tantas sementes não germinam, não produzem fruto? Portanto, não produzem resultado? Pensando nos dias de hoje, nos perguntemos por que a nossa evangelização parece não ser bem-sucedida? Por que as pessoas não ouvem e não põem em prática o que diz a palavra do Evangelho? Por que as pessoas não querem compromisso com o Cristo e o reino por ele anunciado e iniciado? As perguntas poderiam prosseguir, mas são suficientes para que nos interroguemos. Afinal, o que se passa? O que acontece com a nossa evangelização? Missas, catequese, aulas de religião, encontros de espiritualidade, cursos, retiros, etc. A tentação seria imediatamente pôr a culpa no solo, no terreno, nos destinatários da nossa pregação. As pessoas hoje em dia não querem nada com nada. Ninguém mais se interessa por uma vida em comunidade. Cada um busca realizar apenas os seus próprios interesses pessoais. Ninguém quer saber de compromisso, de trabalho, de missão. Impera, como a gente percebe, uma apatia, um desânimo geral. Ninguém tem iniciativa para nada na maioria de nossas comunidades nos dias de hoje. Porém, esse tipo de análise que acabamos de fazer não faz justiça à realidade. Pois essas dificuldades mencionadas acima sempre existiram e seguirão existindo. A boa qualidade da palavra de Deus, a eficácia da mensagem de Cristo, a força da pregação cristã já demonstraram abundantemente o seu sucesso. A primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 55, versículos 10 a 11, em seu segundo versículo nos diz com clareza, abre aspas, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Fecha aspas. Ora, na Bíblia e na mentalidade oriental, o termo palavra, que em hebraico é davar e em grego é logos, não significava somente um signo que transmite uma ideia, mas palavra é uma força que transmite uma realidade. Uma força que transmite uma realidade. Algo de concreto. Dizendo de outro modo, a palavra não apenas comunica algo, mas faz acontecer algo. Portanto, não é a palavra que perdeu força. Não é o evangelho que perdeu eficácia e apelo de convencimento. Não é que Deus e seu Filho não interessem mais aos seres humanos nos dias de hoje. O problema encontra-se em outro lugar. Onde? Nos anunciadores, nos semeadores. Isso mesmo. Eles se perderam em meio à sua incoerência e contradições. Afinal, deixamos de ser profetas da palavra e nos convertemos em funcionários do templo,
dos sacramentos, dos rituais, das rubricas. Esquecemos-nos que a palavra de Deus não se associa a sacerdotes na Bíblia, mas aos profetas. Por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, ficou sem palavra, mudo, como nos fala Lucas 1:20, enquanto que a palavra veio até João, o seu filho, que era profeta, mas não veio no templo, no deserto, como está lá em Lucas capítulo 3, versículo 2. Aqueles que anunciam ou pensam anunciar a palavra de Deus nos dias de hoje devem se perguntar sinceramente se estão convencidos, entusiasmados, seguros e enamorados, apaixonados por essa palavra, como nos pede o Papa Francisco. Do contrário, não serão capazes de convencer e evangelizar ninguém. Triste fim para uma palavra tão forte e eficaz, não é mesmo? A qual poderá cair no esquecimento e na irrelevância diante de um mundo que traz tantos outros apelos e ídolos para serem adorados e seguidos. Que fique claro o seguinte, abre aspas, e essas palavras são do famoso biblista espanhol José Antônio Pagola. Ele nos diz: o mais decisivo não é o número de pregadores, catequistas e professores de religião, mas a qualidade evangélica que os cristãos puderem irradiar. O que espalhamos? Indiferença ou fé convicta? Mediocridade ou paixão por uma vida mais humana? Eis aí uma pergunta para levarmos a sério e refletirmos neste final de semana. E agora, para concluir esta oração, um carmelita, Cosmo Pagliara, nos oferece essa linda oração que você vai ver aí também na sua tela. Senhor, a tua parábola do semeador diz respeito a cada um de nós, aos caminhos da nossa vida, às durezas do cotidiano, às dificuldades e aos momentos de docilidade que compõem a nossa paisagem interior. Somos todos, de vez em quando, estrada, pedras, espinhos, e também terra boa e fértil. Livra-nos da tentação dos poderes negativos que tentam anular a força da tua palavra. Fortalece nossa vontade quando emoções fugazes e inconsistentes tornam menos eficaz a sedução de tua palavra. Ajude-nos a preservar a alegria que o encontro com a tua palavra pode gerar em nosso coração. Fortalece o nosso coração para que, na tribulação, não nos sintamos indefesos e, portanto, expostos ao desânimo. Dá-nos força para vencer a resistência que colocamos à tua palavra, quando surgem as preocupações do mundo, ou somos enganados pela sedução do dinheiro, seduzidos pelo prazer, pela vaidade de aparecer. Faz-nos terra boa, gente acolhedora, para podermos prestar o nosso serviço à tua palavra. E a você, querida irmã, querido irmão que nos acompanhou, que Deus lhe abençoe e lhe conceda um belíssimo final de semana. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo final de semana aqui no canal 10 de Fernandópolis. Muito obrigado.